Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos e quero começar mandando um super abraço para o aniversariante do dia, o Davi Gonçalves Pereira. Deus te abençoe, Davi. O Davi está fazendo hoje 80 primaverinhas. Que maravilha! Deus te abençoe, muita luz e muita paz, meu querido amigo e membro deste canal. Quero também mandar um super abraço para a minha querida amiga Maria Ercília, que é a madrinha deste canal. Muito obrigado, querida amiga, obrigado pela força que você nos dá. Deus te abençoe. Bem, meus amigos, tenho duas notícias importantes hoje. Uma vem de uma denúncia de Alex Jones no seu Infowars, dizendo que tomou conhecimento de um relatório, claro que ele não deu a fonte, mas tomou conhecimento de um relatório militar que mostra uma grande preocupação dos militares americanos hoje com o baixíssimo estoque de munições e armamentos do país do Tio Sam, que impediriam os Estados Unidos a entrar numa segunda frente, ou melhor, que tornaria a entrada dos Estados Unidos numa segunda frente de conflitos, além da Ucrânia, claro, muito perigosa, ou, de modo bem eufemístico, muito desconfortável. E a outra notícia é a crise sem precedentes que se anuncia na Argentina. Bem, eu vou começar aqui pela questão lá dos Estados Unidos. Ela levanta muitos problemas, como, por exemplo, uma possível entrada de republicanos numa aventura que levaria os Estados Unidos a uma derrocada interna e externa também. Isso talvez por conta da corrupção. Lá na América, dizíamos, existem dois grandes partidos que se opõem. O republicano, ou os republicanos, que representam os conservadores, e os democratas, que representam os progressistas. Parece que isso é coisa do passado. A notícia de Alex Jones, baseada num relatório, mostra que é possível que hoje na América exista um único partido. Um único partido porque, afinal, os republicanos, que deveriam ser oposição a quem está no governo hoje, estão se deixando seduzir pelo canto da sereia, por assim dizer. Mas isso é outro aspecto desta notícia. A notícia propriamente diz o seguinte: a administração Biden revelou recentemente outro pacote de armas para a Ucrânia, ao mesmo tempo em que deu luz verde à ajuda militar a Taipei no valor de cerca de 80 milhões de dólares. No entanto, esta onda de gastos militares, diz a matéria, ocorre num momento em que o governo federal está profundamente endividado, com os seus próprios arsenais de munição diminuindo drasticamente. Em 29 de agosto de 2022, uma reportagem citou um oficial de defesa americano admitindo que o nível de munição de combate de 150 milímetros no armazenamento militar dos Estados Unidos estava desconfortavelmente baixo. O esgotamento dos arsenais norte-americanos de munições de artilharia de 155 milímetros para uso de obuses foi citado num relatório militar com a revelação adicional de que Washington estava enviando munições de 105 milímetros a Kiev pela simples razão de já não ter arsenais adequados de munição de 155 milímetros. Embora os níveis de arsenais na altura fossem não críticos, acrescentou-se no relatório que não estava no nível que os militares gostariam se tivessem que entrar em combate. Além disso, completar os arsenais de munições de 155 milímetros pode demorar de 13 a 18 meses a partir do momento em que as encomendas são feitas para a fabricação de munições.
No caso de armamento sofisticado, como mísseis e drones, foi revelado que o reabastecimento poderia levar muito mais tempo. Os Estados Unidos, então, forneceram à Ucrânia cerca de 2 milhões de projéteis de artilharia de 155 milímetros e, presumindo que tal taxa se mantenha, o atual nível de preocupação em relação de produção de projéteis poderá não conseguir reconstruir os arsenais até aos níveis pré-existentes. A capacidade esgotada dos projéteis até certo ponto é uma das razões pelas quais os Estados Unidos decidiram dar luz verde ao fornecimento de munições clusters mortais ou bastante polêmicas à Ucrânia, acrescentou o relatório. Relatório, claro, que não é divulgado por Alex Jones, ou pelo menos ele não divulga a fonte deste relatório. Bem, então o relatório acaba concluindo o seguinte: num esforço para cumprir a sua promessa de combater a Rússia até o último ucraniano, a administração Biden está lançando as bases para derrotas em mais 2 guerras. Se a China, diz o relatório, tomar alguma medida em relação a Taiwan nos próximos anos, os estoques militares já reduzidos pela ajuda à Ucrânia tornarão a ajuda a Taiwan mais difícil e cara, se os decisores políticos decidirem fazê-lo. O establishment de política externa que perdeu no Iraque e no Afeganistão está lançando as bases para derrotas em mais 2 guerras de escolha, uma contra a Rússia, que é por procuração lá na Ucrânia, e outra contra a China. Ambas potências nucleares, colocando a civilização humana em risco, destaca o relatório, o que parece bastante óbvio. Já que os estoques estão nas últimas, como prometer ajuda a Taiwan? Como entrar em 2 frentes nesse momento em que se despejou toneladas de dólares e toneladas de armamentos na Ucrânia? Bem, aí você pode eventualmente pensar, os políticos americanos não deixarão que isso aconteça. Ora, se os políticos sabem, pelo menos os republicanos, se os republicanos sabem que o estoque está baixo, preocupante, é natural que os Estados Unidos proponham à OTAN fortalecer não a Ucrânia, mas as fronteiras da Europa com a Ucrânia. E dar então como perdida de repente aquela guerra para poder pelo menos recuperar os seus estoques, ter um respiro. Você pode eventualmente pensar assim, pensar isso. O fato é que os republicanos estão dizendo o contrário. É preciso fortalecer ainda mais a Ucrânia para que a China fique com medo, para que a China entenda o seguinte: bem, se eles estão dando armas para a Ucrânia e segurando a Rússia com suas armas e seus projéteis, eles farão isso também em Taiwan. Então, não vamos invadir Taiwan. Mas e se a China estiver pensando o contrário? Eles estão gastando tudo lá. Vamos deixar gastar por mais algum tempo e invadir Taiwan, porque eles não terão condições de vir aqui e fazer o mesmo que fizeram na Ucrânia. Porque eles estão com o pires na mão. Não seria mais lógico? Bem, isso se levarmos em conta que os políticos americanos se deixam levar pela lógica. Ao que tudo indica, os republicanos que estão embarcando nessa aventura estão mais, digamos, influenciados pelo rio de dólares a jorrar do que pela lógica propriamente. Então, segue a matéria dizendo o seguinte, presta atenção. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de assistência militar à Ucrânia em 29 de agosto,
o que não deveria ter sido feito, claro, dado também a desvalorização do dólar ou o risco que a impressão descontrolada de dólar causa na própria economia americana. Mas é o contrário. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de assistência militar à Ucrânia em 29 de agosto, no valor de 250 milhões de dólares, que inclui mísseis para defesa aérea, munições para sistema de foguetes e artilharia de alta mobilidade, os HIMARS, munições de artilharia de 155 milímetros e 105 milímetros, equipamento de remoção de minas e outros sistemas antiblindados e foguetes, além de 3 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas, bem como outros itens. Agora é que vem o X da questão. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reiterou em 29 de agosto que os Estados Unidos e os seus aliados permanecerão unidos na Ucrânia enquanto for necessário. Alguns dos candidatos à nomeação presidencial republicana para 2024 apoiam totalmente esta posição, como é o caso, por exemplo, da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que declarou recentemente que uma vitória para a Rússia é uma vitória para a China. Temos de saber disso, disse ela. A Ucrânia é a primeira linha de defesa para nós. Detalhe, Nikki Haley é republicana da Carolina do Sul. Então é isso. Parece que os republicanos não perceberam o perigo, a armadilha que é entrar nessa história de vamos mandar tudo para a Ucrânia e depois, sem nada, vamos defender Taiwan. Ou melhor, vamos mandar tudo para a Ucrânia para que a China trema nas bases. Bem, como uma notícia deve ser confrontada com outra para chegar a um denominador comum, será que é verdade mesmo que os republicanos estão, quem sabe por conta do canto da sereia, envolvidos ou apoiando a política democrata para os Estados Unidos ou para a ruína dos Estados Unidos? Uma matéria publicada hoje no American Thinker, intitulada Os Neocons Estão de Volta, diz ou basicamente confirma sim tudo isso. A matéria diz, vou ler só um pedacinho, curtinho. Se os impactos óbvios da guerra por procuração dos Estados Unidos na Ucrânia são vidas perdidas e dívidas acumuladas, um impacto mais silencioso é o nascimento dos neocons. Há algumas semanas, a administração Biden conferiu o cargo de vice-secretária de Estado à embaixadora Victoria Nuland, uma decisora política em quase todas as intervenções americanas no estrangeiro no século XXI e uma fervorosa defensora do envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. William Kristol, que juntamente com o marido de Victoria Nuland, o senhor Robert Kagan, cofundou recentemente o projeto para o novo século americano, que deu impulso, melhor dizendo, para a invasão do Iraque. Ele agora lançou uma organização de $2 milhões para republicanos pela Ucrânia, para incentivar republicanos pela Ucrânia, encorajando os republicanos do Congresso a financiarem a guerra por procuração na Ucrânia, apesar da maioria do público voltar-se contra ela. Então vejam, quando os republicanos atendem o povo, começam a surgir essas organizações com gente como Victoria Nuland por trás, para incentivar a mudança de ideia.
Republicano, deixa disso, vamos apoiar aqui a nossa política lá para a guerra por procuração. Mas qual é o argumento sedutor nessa história? Bem, como se está imprimindo dinheiro a rodo, muita gente deve pensar assim, eu é que não vou perder a chance de encher as malas, não é mesmo? De verdinha. É isso que está acontecendo. Então, se você ainda pensa que existem 2 partidos de opositores entre si lá na América do Norte, ou melhor, nos Estados Unidos da América, pode ser que você tenha que rever os seus conceitos, não é mesmo? Pois é, porque de repente, alguns partidos acabam entrando, aderindo assim de boa, aqueles que eles combateram em passado não muito distante, não é mesmo? Pois é. O dinheiro está corrompendo a humanidade, sem dúvida. Muito bem, agora vamos a outra notícia importante do dia, mas eu preciso fazer aqui uma baldeação, já que a minha bateria parece estar pedindo água, hoje o vídeo é longo. Baldeação feita com sucesso. O tema agora é a Argentina. Pobre Argentina. Pois é, parece que a Argentina, depois de décadas de peronismo, está chegando ao fundo do poço, se é que já não chegou, pelo menos em termos econômicos. Bem, o fato é que para muitos analistas econômicos o fundo do poço é só uma etapa para ir além do fundo do poço. O argumento é simples. Uma vez chegando no fundo, pode-se cavar ainda mais. Seria esse o caso da Argentina? A Argentina estaria cavando para ir além do fundo do poço? Bem, existem indícios de que sim, porque afinal os argentinos, ao que tudo indica, estão no meio de um fogo cruzado entre globalistas e, podemos dizer, os neocomunistas, por assim dizer, que representam ou estão sendo representados nesse momento pelo BRICS. Explico. A Argentina está encaminhando a sua entrada oficial no BRICS, todo mundo sabe. Será oficialmente aceita no dia 1º de janeiro de 2024. E aí, por parte dos globalistas de Wall Street e a City de Londres, surge a ideia da vingancinha. Pelo menos foi isso que disse o economista Harley Schlanger num podcast essa semana no YouTube. Ele disse o seguinte, presta atenção, é rapidinho. Os assassinos econômicos da City de Londres e de Wall Street estão conduzindo uma campanha contra a Argentina para impedir que esta se junte ao BRICS. Ao especular contra o peso argentino, estão piorando as condições econômicas no país para derrotar o candidato pró-BRICS nas eleições presidenciais de 22 de outubro. A estratégia, diz ele, vem do manual de Soros. Ontem falei de George Soros, não é mesmo? Pois é, olha o Soros aí de novo. A estratégia vem do manual de George Soros, que provocou a crise asiática de 1997. Isto reflete o desespero dos especuladores corruptos que ditam a política ocidental. Coincidência eu ter citado George Soros ontem, e parece que ele estaria também como, pelo menos o seu modelo, estaria aí como o gatilho que está sendo engatilhado agora contra a Argentina por parte dos globalistas. Quero fazer um pequeno parênteses aqui. Eu tenho dito que o escritor Kenneth Abramovich dizia na sua teoria das cores ou da guerra multifronte que tanto comunistas quanto globalistas estão unidos, trabalham unidos contra a civilização judaico-cristã. Seria então esse um típico caso de união, ainda que nos pareça ser uma divergência profunda, sem possibilidades de acordo. É que, se por um lado
o Partido Peronista, que esteve no poder, está no poder, tem destruído a economia argentina. Por outro, agora, os globalistas, por vingancinha do BRICS, querem destruí-la ainda mais. Os dois, que aparentemente são inimigos, estão, na verdade, prestes a esmagar o povo argentino, que sofrerá e muito. Mas isso por quê? Schlanger diz, ou cita o exemplo da crise asiática de 97. A Malásia é quem o diga, como aconteceu a crise. Segundo muitos especialistas econômicos, a crise dos chamados tigres asiáticos de 97 começou porque especuladores de moeda acabaram despejando, assim da noite para o dia, infinidades de ativos, principalmente da moeda da Malásia. E aí a Malásia, para se segurar nas pernas, claro, teve que desvalorizar e muito a sua moeda e pedir empréstimos ao FMI. Isso acabou gerando um efeito em cascata para vários países que estavam, naquele momento, surfando na crista da onda, os chamados tigres asiáticos. É claro que criou um problema muito sério econômico naquela época. Estava, ao que tudo indica, por trás dessa estratégia perversa dos especuladores, o especulador mor, George Soros. Mas ele não queria apenas, segundo dizem, atingir os tigres asiáticos que emergiam. Queria também atingir a Rússia, ele já mirava para a Rússia. E no ano seguinte, 98, a Bolsa Russa, de fato, entrou numa crise também quase sem precedentes, a ponto de colocar toda a economia em bancarrota. Mas a Rússia se segurou nas pernas. Só que por trás do ataque estava George Soros. Vejam que interessante, eu achei uma matéria publicada pela Folha do São Paulo, no dia 14 de agosto de 98, na qual Soros se defendia dizendo: não, eu não sou o responsável por isso, pela crise na Rússia. Vejam o que diz a matéria, também é curtinha. O mega investidor internacional George Soros, que em 97, ou seja, um ano antes, foi apontado pelo governo da Malásia como responsável pela precipitação da crise asiática, disse ontem que o mercado financeiro russo estava em fase terminal. Ontem, no caso, seria o dia 13 de agosto de 1998. Ele disse que o mercado financeiro russo estava em fase terminal e que o rublo deveria ser ou desvalorizado ou então atrelado ao dólar ou ao euro. As declarações de Soros, feitas em carta publicada ontem pelo jornal britânico Financial Times, tiveram forte repercussão. A celeuma causada por Soros foi tanta que o financista teve que distribuir ontem mesmo, dia 13 de agosto de 98, teve que distribuir ontem mesmo um comunicado à imprensa afirmando que ele não era o culpado pela turbulência na Rússia, cuja bolsa de valores teve forte queda após suas declarações. Em sua carta ao jornal britânico, Soros recomendara à Rússia a indexação do rublo ao dólar ou ao euro. Para Soros, isso seria o meio mais eficaz para estabilizar o mercado nas atuais circunstâncias. Acontece que o mega investidor estava vendo naquele momento a Rússia se desmantelar politicamente. Então, é claro que passou pela cabeça dele e de outros bambas do globalismo na época que era muito possível ver a Rússia quebrar totalmente e ser fatiada por grandes corporações a partir dali, já que Bill Clinton dava maior força para que isso acontecesse, e a OTAN esfregava as mãos com satisfação ao saber que não havia mais
União Soviética, ou não haveria mais União Soviética para defender a Rússia. Então estava uma alegria geral em Wall Street e também na City de Londres. E quem deu o pontapé inicial para essa alegria teria sido novamente o velho Soros. Só que Soros, ele, apesar de ser um grande visionário, não previa a chegada logo ali depois de um certo senhor Putin, não é? Treinado na KGB, que morava na Alemanha e lá se preparava para, quem sabe, um dia chegar ao poder e trazer de volta pelo menos um dos aspectos da antiga União Soviética: o controle da mão de ferro por parte de um único líder, por assim dizer. E foi o que aconteceu. O rublo não foi indexado pelo dólar nem pelo euro, e agora, ao contrário, parece uma moeda indexada assim pelo ouro e também dentro de uma cesta de outras moedas que podem fazer comércio de commodities sem precisar do dólar. Isso Soros não previu, mas agora ele pode, ou pelo menos o seu modelo pode, pelo menos tentar remediar um pouco as coisas destruindo a Argentina, mas aí já é outra história. Repetindo a velha fórmula, não é mesmo? Quem diria, o rublo, ao invés de indexar-se ao dólar e ao euro, hoje é indexado pelo ouro, pelas commodities, muito petróleo, muito gás, muita madeira, e ao que tudo indica continuará assim até, quem sabe, Joe Biden colaborar com a própria Rússia para acabar definitivamente com o próprio dólar. A matéria terminava dizendo o seguinte: em julho de 97, o premier da Malásia, Mahathir Mohamad, acusou Soros de estar por trás dos ataques especulativos contra as moedas do Sudeste Asiático. Para o premier, Soros lucra com a especulação cambial, além de abalar os regimes políticos da região. Soros ganhou $1 bilhão em 92, apostando contra o Banco da Inglaterra na desvalorização da Libra, o que não lhe trouxe nenhum problema, exceto ter que aumentar ainda mais o seu patrimônio, claro. Então, este modelo pode estar sendo aplicado agora, ou pelo menos em perspectiva de ser aplicado na Argentina, pobre Argentina. Muito bem, deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike, mas escreva o que você está achando dessa história toda. De repente, o problema da Argentina é esse. Os argentinos estão entre a cruz e a espada. Se Milei, por um lado, é a esperança de uma moralidade política na Argentina, por outro, quem sabe, agora muito apoiado por gente como Soros, Fórum Econômico Mundial, etc. e tal. E do outro lado está o peronismo, não é preciso falar nada, não é mesmo? Pois é, todo mundo já sabe o que é, né? Deixe aí o seu comentário. E, se possível, torne-se membro desse canal e compartilhe os nossos vídeos. Até amanhã, se Deus quiser.